Aí, Eu faço uma pergunta, então, na abertura para todos. Todos passaram bem a semana? Todos estão bem? graças a Deus. Graças a Deus. Bem. Tudo bem. Eu até... o Fernando está ingressando. Boa noite, Fernando. Bem-vindo. Nós estamos já começando. Mas eu... Boa noite, tudo bem? Desculpa a demora aqui, gente. Nada, que isso, fica à vontade. A gente, às vezes, tem um dia muito corrido, né? E a reunião sendo às 7, às vezes não dá tempo de chegar, mas se for possível, e mesmo se o dia tiver sido difícil, né? Às vezes é muito comum, e eu já estou fazendo assim o início da nossa reunião, né? Logicamente nós vamos fazer uma oração, mas é como a gente gosta sempre de fazer quando a gente está numa reunião espírita, além de dar boas-vindas a todos, assim, para que todos se sintam muito bem à vontade, que seja, então, é muito importante. Não tem problema, Tácita, fica à vontade. Eu estou vendo que você está escrevendo, o trânsito está ótimo. Mas é sempre muito importante que todos fiquem à vontade e todos busquem mesmo essa comunhão de pensamentos, essa comunhão de propósitos, porque isso sustenta o bom ambiente e favorece muito a intervenção e o auxílio, mesmo a condução dos espíritos superiores, que são quem efetivamente organizam as nossas ideias e nos alimentam com bons pensamentos. Então, quando nós todos estamos assim predispostos, bem colocados, é sempre melhor. E eu faço, então, essa observação, porque não vai ser incomum, eu digo isso àqueles que estão começando no estudo da doutrina espírita, que ocorram sempre assim eventos de última hora, um cansaço adicional, um trabalhinho que chega que não estava previsto, e situações que, em tese, nos convidam acho que eu vou jantar agora, estou um pouco cansado, e coisas assim. Né? É assim mesmo, né? Para não se assustarem, mas quando nós nos propomos a coisas assim muito elevadas, às vezes ocorre de ter sentidos e presenças que falam, não, vamos deixar isso para lá. Então, é muito comum. Então, a perseverança é uma virtude, tá bom? Então, assim sendo, eu vou, então, convidar todos para, juntos, fazermos uma oração. Eu poderia convidar a Ide, você poderia fazer por nós, Ide, uma oração como o seu coração achar melhor, certo? Para nos encontrarmos todos na mesma vibração, buscando o coração amigo e amoroso de Jesus. Ide, a gente não está te Você ouvindo, você está no mudo. Você está no mudo, desculpa. Estou no mudo mesmo, gente, perdão. Agora estão ouvindo? Ok. Então, vamos fechar nossos olhos. Vamos esquecer um pouquinho o nosso mundo exterior e vamos voltar hoje o nosso coração, a nossa alma, nosso pensamento para a aula de hoje, para o nosso aprendizado, que nosso professor possa ser intuído, nós também com os nossos protetores e os nossos anjos particulares, que possamos aproveitar bem a palavra para um bom entendimento, para uma boa evolução, e sempre agradecer a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de conhecer novos amigos, todos imbuídos no mesmo propósito. Então, vamos pedir licença, que os nossos anjos nos protejam, nos abençoem, nos ilumine, e ilumine principalmente o André, para que a sua aula corra da melhor forma possível, ele passando para nós o necessário para o nosso entendimento e nós absorvendo da melhor forma possível. Vamos pedir licença para os trabalhos de hoje e vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Ide. Nós usamos, então, das suas palavras carinhosas como sendo as nossas palavras mesmo de início da nossa reunião. E aproveitando, então, dessa menção ao esforço do professor, a presença e a absorção do ensino por parte dos alunos, eu novamente faço aquele convite para que seja uma reunião de muita interação entre a gente. Eu quase diria assim, que a gente transformasse isso quase que numa conversa. Eu andei olhando um pouco nossas aulas anteriores gravadas e eu fiquei com a sensação de que, em certos momentos, parecia até que eu estava dando uma palestra, né? Então, enquanto eu gosto assim, de falar e o pensamento flui, né? Mas eu acho que não é esse o objetivo. Eu acho que seria mais rico para nós todos. Aliás, amanhã eu farei a palestra no Centro Espírita Irmã Chico, então quem puder lá estar, nós podemos juntos aproveitar do momento, da vibração da casa, dos amigos superiores a nos guiarem. Mas hoje, no nosso estudo, é muito bem-vindo mesmo. Não é apenas por uma questão da formatação. Eu estou fazendo essa abertura, mas nós temos aqui um grupo heterogêneo, pelo que me parece, né? Como sempre são os grupos, heterogêneo em todas as suas características, mas e isso é uma riqueza extraordinária. Né? Se fôssemos todos muito próximos, ia ser meio sem graça. E dessa riqueza extraordinária que nós queremos extrair, então, o subsídio do que vai ser o nosso bom estudo. Porque alguns de vocês têm bastante experiência e podem fazer apontamentos, esclarecimentos e comentários que vão enriquecer e estimular o meu pensamento. Outros, que já têm algum conhecimento, podem ter algumas dúvidas com conceitos e tal, ainda mais porque nós estamos em matéria bem incipiente, né? Então, às vezes é importante. E outros podem estar iniciando e então devem estar cheios de curiosidades e questionamentos, né? Então, sintam-se todos muito à vontade, isso funciona muito como uma concha de retalhos e portanto, assim eu gostaria. Lembrando, desculpa, tem uma mensagem aqui só para não perder. Lembrando, então, de sempre mantermos assim a boa ordem, o microfone fechado, e assim a gente vai, quem quiser falar, pede a palavra ou faz um sinalzinho que a gente consegue organizar. Então, hoje nós já estamos na nossa segunda aula de fato, né? Tratamos na aula passada assim, de questões importantes, ainda que basilares, mas, sobretudo, porque são basilares, são importantes demais, né? As questões primeiras, é sempre bom a gente ter uma base muito bem construída para que o alicerce da casa suporte depois o peso das questões a tocarem o nosso coração e abrirem a nossa mente, né? Descortina-se para a gente, com o estudo da doutrina espírita, uma possibilidade extraordinária de esclarecer questões de foro muito íntimo e questões muito afeitas a todos nós em sociedade. Então, eu realmente estimulo e quero que assim seja para todos, né? Hoje, no estudo, nós vamos tratar de temas que pode parecer assim uma questão meio de semântica, jogo de palavras, mas no fundo tem o seu porquê, tanto assim que Kardec, quando organiza o Livro dos Espíritos, em 1857, ele coloca na abertura do Livro dos Espíritos, aliás, ele coloca antes da abertura do Livro dos Espíritos, ele faz uma... Quem tiver o Livro dos Espíritos à mão, pode pegar isso, a gente quase nunca fala desse tema, mas é muito importante. Bem sobre o título, o Livro dos Espíritos, aparece assim, filosofia espiritualista. E ele começa, então, no capítulo 1º,
eu estou aqui abrindo o capítulo 1, e nós vamos nos guiar muito pelo Livro dos Espíritos, né, que é onde está assim, a alma primeira da doutrina dos Espíritos, e que depois, como eu já expliquei, ele foi aprofundado e desenvolvido em outras 4 obras. Então, como nós estamos tratando assim, dos princípios maiores da doutrina espírita, nós vamos nos guiar muito pelo Livro dos Espíritos. E bem no início, ele faz uma consideração que é sobre espiritismo e espiritualismo. Então, de cara, Kardec traz vamos dizer, essa distinção nessas duas palavras, que, na verdade, elas são mais do que palavras, elas trazem conceitos. E, conquanto pode parecer novo para alguns, talvez para outros já não tanto, eu gostaria de ouvir de vocês, se possível, por exemplo, Isabel e Fernando, que estão ali juntos. Por que vocês acham que Kardec faz essa distinção entre espiritismo e espiritualismo? E por que ele coloca sobre o título de O Livro dos Espíritos essa menção a ser uma filosofia espiritualista? O que vocês sentem por isso? Os conceitos são claros? Como vocês gostariam de dividir com os amigos? E os amigos depois puderem comentar em cima. André, eu vou falar e quero ser corrigido, né? Porque uma ideia que eu tenho e eu não sei se ela é verdadeira. A diferença que eu acho que entre espiritismo e espiritualismo é toda pessoa, todo conceito que acredita nos espíritos, uma vida pós-morte, reencarnação, mas não faz menção ao contato mediúnico. E a Isabel vai completar, com certeza. Não. Na verdade, eu acho que até pode fazer menção à comunicação com o outro plano da vida, mas, na verdade, o espiritismo, eu acho que é uma filosofia dentro da filosofia espiritualista. Então, eu acho que ele começa o livro conversando, porque ele vai dizer, ele vai separar isso. Nós estamos dentro do espiritualismo, mas nós temos algumas coisas a mais, principalmente na parte moral. Excelente. Fala, André. Excelente. Anotei aqui. Quem pediu a palavra? Eu concordo com a Isabel, porque, assim, o que eu sei também, não pode também estar errado. Toda a crença que acredita que, além da matéria, existe alguma coisa a mais, é considerado espiritualismo. Então, por exemplo, a Umbanda, que tem todas essas religiões que têm contato com alguma força maior, que é chamada de espírito ou alma, depende de cada religião, seria considerado espiritualista. Nós, como espíritas, somos espiritualistas porque a gente acredita na presença do espírito e, além do mais, como Kardec, como a Isabel até colocou, tem o lado da moral, né? Da gente se aperfeiçoar, fazer reforma íntima, tudo isso, né? Eu imagino que seja mais ou menos isso. É isso, e há algumas coisas a mais. Eu vou depois guardar aqui para fazer algumas observações ao comentário de todos. Alguém gostaria de trazer mais alguma ideia? Está mais claro para todo mundo já que como bem disse a Isabel ali, é um princípio filosófico dentro de um espectro maior, né? Então, de fato uma filosofia espiritualista por onde ele começa, mas Kardec, na sua qualidade de professor, né, faz questão, então, de deixar muito bem claro tudo para que todos compreendam muito claramente. E como nós dissemos na aula passada,
ou na aula introdutória que nós tivemos, já há 2 semanas atrás, a doutrina espírita, nos seus conceitos, esteve presente na humanidade desde sempre, em todo o tempo, mas não estava percebida e organizada e definida enquanto não houve esse extraordinário trabalho de Kardec, a quem nós, inclusive, hoje homenageamos pela data de ontem, quando completou-se um aniversário da sua chegada à Terra. Então, Kardec organiza esse pensamento e, de cara, ele diz o seguinte: olha, não é novidade a filosofia espiritualista. Não é novidade que há muitos que consideram que existe algo além da matéria. Então, quando se define espiritualismo, define-se efetivamente como sendo o oposto do materialismo. Ou seja, todo aquele, ou toda aquela corrente de pensamento filosófico, religioso, ou todo aquele que traz na crença íntima a noção que existe em si algo além da matéria, dos sentidos físicos que nos cercam, que são perceptíveis. Todo esse, então, crê em algo que se denomina espírito, alma, ou até em questões de valor moral, porque muitas vezes são ideias parecidas, que levam nomes diferentes por situações diferentes, mas o certo é que a doutrina espírita, na forma em que ela foi revelada nesse conjunto de leis, como nós falamos, revelação de Deus aos homens por intermédio dos espíritos do Senhor, Kardec sendo, então, um baluarte, um representante desses espíritos aqui na Terra, a doutrina espírita que é presidida pelo Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade vem auxiliar Kardec nesse pensamento e vem, inclusive, na própria consecução da obra, porque, como nós sabemos, Kardec atribui, né, atribui a médiuns as tarefas de irem buscando os esclarecimentos junto aos espíritos, e aí já faz, como o Fernando tocou nesse ponto da mediunidade, né, já faz uma distinção importantíssima, porque sempre houve a mediunidade, né, mas ela sempre foi tratada como algo extraordinário e, por muitas vezes, usado em forma desavisada ou irresponsável. Então, é um dos princípios da doutrina espírita, o que não quer dizer que esteja presente em outras correntes de pensamento espiritualista, a comunicação entre os mundos. Aí nós podemos entrar um pouco mais nas definições do espírito, né, como sendo os seres inteligentes da criação. Nós falamos um pouco de Deus, nós vamos falar mais ainda de Deus, acho que na aula que vem, do conceito de Deus, de como nós entendemos, porque acho que tudo começa por isso. Então, os espíritos, e foram eles que assim se identificaram no curso das revelações que compuseram ali o início do trabalho de Kardec, eles se identificaram, alguns, né, pelo menos, como sendo espíritos de homens que já haviam vivido na Terra. Então, isso descortinou assim, uma realidade extraordinária, porque vinha confirmar a sobreexistência dos espíritos, a sobreexistência do espírito à morte física, que era, vamos dizer assim, uma das bandeiras maiores da mensagem do Cristo, né? Ou seja, a vida não cessa e ela vence a morte. A morte física não é o fim da vida do espírito, mas não era apenas um atributo um atributo exclusivo da doutrina espírita, já visto que as revelações todas são todas elas e todo o trabalho dos apóstolos, esses espíritos que vêm como irmãos maiores nossos a nos ajudar a enxergar o caminho. Toda essa história é repleta de comunicação entre os planos. E, aliás,
por ser a comunicação entre os planos uma faculdade natural e não nada extraordinário, nada assim concedido a uns em favor de mais graça ou menos graça, de privilégios ou de coisas assim, nós devemos compreender que também dentro da doutrina do anjo da guarda, essa troca acontece o tempo inteiro. Nós estamos o tempo inteiro ouvindo, captando, seja por intuição, seja mesmo por quase que visões que nos ocorrem, né? Audição e tal. Mas a doutrina espírita vem explicar isso. Eu acho que a distinção maior, e aí a gente começa já a entrar em alguns aspectos muito importantes, porque aí Kardec, e voltando ali ao início do capítulo, ele fala espiritismo e espiritualismo. Então, a diferença é que, até então, essas coisas que sempre existiram, porque o espiritismo ele não inventou nada, mas ele organizou essa ciência natural da comunicação entre o universo material e o universo moral, espiritual, ele organizou e, portanto, precisou, então, dar uma identidade própria, porque, sim, é espiritualista, mas espiritualistas são todas as correntes religiosas e filosóficas, não apenas cristãs, que creem em algo mais do que a matéria. Então, era necessário criar esse tema, ou seja, definiu-se, então, essa filosofia espírita, aqueles que a seguem e que eles se estudam, sendo os espíritas, né? Ou espiritistas, às vezes acontece de ouvir esse termo também, e, em verdade, doutrina espírita é o sinônimo de espiritismo, né? O conhecimento trazido, o conhecimento da lei de Deus, lei que rege o universo moral e sua relação com o universo material, e aí nós temos que fazer, então, essa distinção de que os espíritos, nós somos espíritos encarnados, mas que o mundo real nosso, o mundo natural nosso é a pátria espiritual, e que há em nós um componente, vamos dizer assim, são 3 aspectos que compõem a nossa identidade como homem na Terra. O corpo físico nosso, que se assemelha ao corpo dos animais, né, nas funções biológicas e nos instintos que nos ocorrem, né? O espírito, que é, portanto, essa força moral, e o corpo físico ele é movido pelo fluido vital, né, que todos os seres vivos são portadores. O espírito, que é essa força, essa inteligência, o pensamento, os sentimentos, a consciência, essa consciência que é capaz de pensar em Deus, capaz de se questionar a sua existência, e um corpo fluídico que liga um ao outro, né, que nós chamamos do perispírito. Então, essas questões começam a ser organizadas pela doutrina espírita. Sempre existiram. Então, fazia-se necessário essa distinção. Eu apenas chamo a atenção, porque a Fernando também falou da questão da reencarnação, e outras correntes prevêem o princípio da reencarnação, mas não na forma como a doutrina espírita atribui à reencarnação. Eu anotei aqui uns pontos importantes a falar. Na aula 6, nós vamos falar sobre mediunidade, e na aula 8, que é a última aula, nós vamos falar sobre reencarnação. Mas eu vou assim... Oi, depois não. Oi. Só me esclarece, eu tenho meu conceito, eu acho que o Fernando falou uma coisa importante. A gente pode dizer que considera a doutrina espírita com a organização de Allan Kardec, mas vindo esclarecer a comunicação com os espíritos, porque os judeus já acreditavam em reencarnação. Vários espíritos, como Joana d'Arc, que ganhou lá a guerra porque ela ouvia vozes, né?
Ela foi seguindo tudo aquilo que ela ouviu. Mas essa consciência da comunicação, ela é bem da doutrina espírita, né? Ou temos alguns espiritualistas em outras religiões, em outras filosofias, que admitem também esta comunicação como nós, os espíritas? Olha, eu vou fazer, então, uma observação que penso ser importante em relação a isso, que sim, como eu disse, é lei natural, e por Sim. ser lei natural, está no mundo desde sempre, né? Sim. E essa capacidade de se comunicar, então, fica registrada, né? Nós vamos entender que falar com os mortos era considerado algo proibido, pelo mau uso que se fazia disso, ou pela pouca compreensão que se tinha. Na verdade, a natureza se desenvolve e nada na natureza não dá saltos, né? Então, as revelações, conquanto as leis sejam permanentes e imutáveis, porque elas partem de Deus, as leis divinas, não as leis humanas. A sua compreensão pela humanidade depende de caráter assim, individual em cada um, mas o coletivo de nós todos tem que estar maduro, preparado para isso. Então, às vezes, algumas leis humanas vão sofrendo ajustes. Em relação a essa capacidade da comunicação, que sempre existiu, né? Lembremos, inclusive, dos Pentecostes, né? Quando são anunciados e os fenômenos ocorrem assim largamente. Mas sempre existiu. Sempre existiu. O que a doutrina espírita faz de diferente é organizar isso na forma de um pensamento filosófico, dando a este fenômeno natural um fim e não uma aventura, explicando as razões pelas quais há esse intercâmbio, que, aliás, é muito bom que se diga que a mediunidade não é uma aventura, nem para ser divertida, nem para ser explorada. Ela é, em verdade, um mecanismo de misericórdia em que os homens, nos dois lados da sua existência, em espírito e na carne, podem e devem trocar impressões para mutuamente se auxiliarem. Como vocês devem saber, e quem não sabe, né, há muitos trabalhos feitos em que os encarnados, já um pouco mais adiantados do que um espírito desencarnado, e aí, diga-se de passagem, ao se desencarnar, um espírito não vira um anjo, não vira estrelinha, ele é o que ele é. Então, se ele não era bom, ele vai continuar não sendo bom. E tantas vezes ele vai, às vezes, se manifestar com muito sofrimento e muita ignorância. E o espírito encarnado, bondoso, já com um pouco mais de esclarecimento, mas sempre, efetivamente com esclarecimento e coração, vai poder guiá-lo, mostrar a ele que esse caminho não está bom, que não é mais essa realidade que ele precisa seguir. O inverso também é, como nós sabemos, totalmente verdadeiro, porque não estão na Terra, as sumidades do espaço não estão na Terra, o cabedal de conhecimento e de amor que detém os espíritos superiores. E, portanto, nós, que pouco sabemos ainda, que estamos ainda envolvidos nas nossas paixões, nos perdendo cegamente pelos enganos que já se vão há séculos e milênios, encarnações sobre encarnações, nós precisamos também que os espíritos de lá venham a nós nos ajudar, como no caso clássico da doutrina espírita, e de tantas outras manifestações, e de tantas outras obras acessórias e importantes que vão expandindo sempre nessa linha de pensamento. Então, a doutrina espírita se diferencia porque ela dá uma identidade e dá um sentido a isso. Dá um sentido a isso. Na aula 8, eu acho que se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, por favor, levanta o braço ou fala. Mas a gente vai avançar aqui para um outro tema, que acho que é muito importante nessa questão que fala da reencarnação, por certo, e não é propriamente uma novidade
Assim, era um conceito que alguns já seguiam, mas realmente, quando o Cristo traz essa noção, e aqui eu me lembro, quem não se lembra, da lição extraordinária que Jesus traz a Nicodemos, que era o grande rabi dos rabis, né? E quem já teve a oportunidade de assistir aquele seriado The Chosen, que tem um aplicativo, não sei se vocês conhecem, mas se não conhecerem, busquem. É maravilhoso, e essa cena é extraordinária, né? E mostra a vida do Cristo e dos seus apóstolos mais próximos, assim, um caráter tão próximo da gente, né? E esse encontro particular de Jesus com Nicodemos é de uma beleza estonteante, e a gente se irmana muito com a emoção de Nicodemos ali, porque a gente quer o Cristo, mas ainda se perde nas nossas coisas e não tem a coragem de ir adiante. E ali o Cristo anunciava que era necessário nascer de novo, né? Nascer de novo para entrar no reino dos céus, né? E aí é que essa questão da reencarnação, que é um ponto também que está presente em alguns aspectos dentro dessa filosofia maior, generalista do espiritualismo, mas é função central da doutrina espírita, porque ela vem ser organizada de novo numa lei de causa e efeito, explicando lei de progresso, introduzindo o princípio evolutivo do ser humano espírito, né, como ele evolui, como ele sai de um ser simples e vai indo aos seres de grande saber e de grande sentimento, como um mecanismo de reparação, de justiça, explica, isso é extraordinário, né? É uma diferença extraordinária, explica as razões que nos fazem tão diferente entre nós, né? É fantástico isso, né? E eu vou fazer um desafio aqui aos meus bons amigos aqui do nosso curso introdutório ao Espiritismo. É um desafio assim, para a gente dar uma devagada nas ideias mesmo, né? Vamos ver quem gostaria de comigo dividir esse pensamento. Como é que a gente poderia traçar um paralelo, por exemplo, entre esta questão central da reencarnação, como esses elementos que foram ditos, e o próprio Sermão da Montanha, o anúncio das bem-aventuranças, as palavras de vida eterna de Jesus trazidas ao homem, né? Quando ele anuncia bem-aventurados, né? E anuncia o reino dos céus como uma organização que ainda não está na Terra e que é facultada a nós todos e dá sentido muito a esta vida difícil que nós temos e anuncia, então, um porvir maravilhoso. Quem gostaria de trazer esta identidade da doutrina espírita, associando ela à mensagem do Cristo? Posso falar? Uma Pode, por ideia minha. gentileza. Neide, né? Que ali, acho que ali Jesus já estava dando a mensagem que viria um Consolador, né? Então, ele já estava passando. Ele preparava. Ele estava preparando para a mensagem que viria à frente. E vamos usar, então, esse ponto, Neide, muito bem posto. E por que, então, o Cristo, depois, ele anuncia que virá um Consolador prometido, que nós consideramos a doutrina dos Espíritos, esse Espiritismo? Por quê? Porque não era possível nós, homens daquela época, compreenderem... Naquela época, ter um entendimento. A gente não tinha... Naquela época, não tínhamos esse entendimento, né? Então, teríamos que esperar realmente um momento certo e adequado através da nossa própria evolução, das nossas próprias encarnações. E corrigir os erros. E corrigir também os erros. A gente ia aprendendo a corrigir os erros, né? Eu acho os erros em relação à doutrina espírita. Estamos aqui hoje. Desculpa, eu não ouvi que eu falei em cima sem querer. Desculpa, não te ouvi.
eu entendo assim que todos nós que estamos aqui hoje já estivemos um dia lá atrás. Só que naquela ocasião nós não tínhamos condição para um entendimento, um amadurecimento moral, até intelectual mesmo, para entender algumas coisas que só com o decorrer das encarnações a gente foi adquirindo, né? É um aprendizado. Perfeito. Individualmente e na coletividade da humanidade. Lembrando também que nós, em coletivo, em humanidade, nós todos fomos esquecendo, distorcendo a mensagem do Cristo, deixou de ser o que era. Veja, matava-se em nome do Cristo. Matava-se em nome do Cristo. Né? As coisas foram sendo esquecidas, não foram bem compreendidas. Então, ele anunciava o Consolador prometido que iria fazer-nos lembrar do que nós esquecemos e aprofundar aquilo que não era possível ao coração humano. Não é que era a falha de Jesus que ele não pôde ensinar, mas não era possível ao coração humano captar tudo isso. Então, eu fiz essa ligação porque me parece que, sendo, então, como sempre a gente gosta de dizer, a mensagem do Cristo, uma porta que se abre para uma vida nova, é a doutrina espírita a chave que decodifica esse segredo que parece, às vezes, tão falado em alegorias e imagens, e nos permite uma compreensão direta. E isso é definido na doutrina espírita. Por isso, era preciso criar um termo novo, espiritismo. Então, quando eu fiz essa provocação, me parece que a reencarnação, esse princípio, explica como se dá, de fato, a bem-aventurança que Jesus anuncia. Como se dá a construção em nós das possibilidades de trazermos o reino de Deus em nosso coração, pelo princípio reencarnatório. Então, veja que tudo isso, veja que esse ordenamento de pensamento, nós estamos usando um exemplo aqui, tá certo? Isso não era acessível ou compreensível a todas as filosofias e correntes religiosas espiritualistas. Era necessário, então, dar um novo nome a novas ideias. A novas ideias. Certo, gente? Estamos indo bem? O que vocês estão achando? Está tudo bem? As explicações estão claras? Todo mundo bem? Faz um joinha aí, pessoal. Vai, sacode a cabeça para eu ver que está isso. Que bom. Que bom. Muito bem, minha gente. Tá bom. Então, vamos mais uma abordagem assim, que me parece muito particular, e talvez ela seja assim, objeto da gente pensar em muitas coisas ricas para o nosso estudo, mas é uma doutrina, portanto, dentro dessa filosofia espiritualista e que, como nós falamos, esse princípio reencarnatório, a lei de causa e efeito, a lei de progresso, né? Aqui há um elemento extraordinário. Tem dois pontos, que nós temos ainda 20 minutos, tem 2 pontos que eu acho que são muito ricos e que definem, então, esse pensamento, essa corrente doutrinária, esse conjunto de ensinamentos, como sendo únicos, que é a lei de progresso agindo incessantemente sobre o homem espírito, não apenas no progresso material. Porque se a lei ela existe, ela tem que ser para tudo. Inclusive, nós sabemos que ela é, inclusive, para o globo que nos recebe. Né? Mas a lei de progresso ela é absolutamente uma verdade. E uma coisa que distingue profundamente a doutrina espírita, vamos dizer assim, de correntes mais clássicas do cristianismo, vamos dizer assim, com todo respeito ao pensamento da Igreja Católica, e com realmente todo o respeito e carinho pela Igreja Católica, uma extraordinária obra de bem que eles constroem junto à humanidade, mas a noção de céu e inferno definitivo, de céu e paraíso definitivo, julgamento, juízo final, assim, nós bem sabemos que a verdade em tudo, né?
em todas as correntes de pensamento e doutrinas, há um princípio de verdade. Mas a doutrina espírita trata isso dentro dessa lei de causa e efeito, do processo reencarnatório, dessa aproximação com o anúncio das bem-aventuranças, mas nós entendemos que não se vive uma única vez e depois dessa vida se vai ao inferno ou ao paraíso. E isso é uma questão central moral seríssima. Ela nos traz consolo, mas ela nos traz responsabilidade, ela nos revela coisas que, por outro lado, ficavam dogmaticamente postas e inquestionáveis e aterrorizavam as pessoas, e muito mal isso pode ter feito a muitos corações, ainda que sem a intenção, evidentemente, de fazer, né? Mas essa questão é uma questão clássica, que está em pensamento espiritualista, mas não está na doutrina espírita, que aborda isso como uma lei incessante de progresso, entendendo, por exemplo, que o inferno não existe como uma determinada região circunscrita, física, geográfica, mesmo que no plano espiritual. Está em nós, nas vibrações que nós sentimos, emanamos, e nós vamos nos ombrear com quem assim sente, pelos princípios de afinidade. E assim sendo, quer dizer, e desde que todo ser humano é criado perfectível, nós falamos disso no início, e que pode demorar a encarnação. Pensa a pessoa mais nefasta que vocês tenham noção da história. Ela caminha à perfeição. No tempo lastimável das suas escolhas, malgrado as suas ações que vão trazer, portanto, penosas consequências, que a gente não consegue sequer divisar, mas como Deus é soberanamente bom e justo, não pode determinar que um filho seu, que é obra sua, uma obra de Deus, não pode ser destinada a outra coisa que não seja a perfeição. Então, essa noção de um inferno para aqueles que erram às vezes, constrangidos pelas piores circunstâncias, a doutrina espírita vem repelir e vem explicar muito mais. Não é que não exista um inferno no sentido moral. Ele só não é nesse sentido fatal que se coloca. O inferno somos nós podemos ficar presos em nós mesmos em situações infernais por milênios, até que, cansados, né, nós assim saibamos avançar. Mas há muitas semelhanças em questões como o anjo da guarda e o fato de nunca estarmos sozinhos e tal. Mas esse é um ponto que distingue muito a doutrina espírita, o porquê das coisas. As coisas não são apenas o que são, os conceitos não são apenas passados e as organizações não são apenas postas. Na doutrina espírita é absolutamente necessário entender o porquê. Quem nós somos, o que aqui fazemos, para onde vamos, o porquê de tudo isso, por que sofrer? Por que sofrer? Está tudo ligado às bem-aventuranças do Cristo, não está? Está tudo tão claro. Vocês não sentem isso quando a gente fala assim? Não parece assim tão lógico, tudo isso tão bonito, né? Tudo tão belíssimamente orquestrado pelo Pai da vida, né? Eu ainda trago ainda, e depois vou deixar o comentário final. Posso falar? Pode, por generosa, fica à vontade. Isso. E é de tamanha misericórdia, e a gente pode absorver isso nesses ensinamentos, né? Essa misericórdia que nos permite cada um estar no seu tempo, né? E prosseguir. Eu acho que isso é uma coisa que deixa o coração da gente muito leve, muito aberto cada vez mais para aprender. Cada vez que você relê, você encontra uma profundidade maior, né? E eu acho que é de uma beleza fantástica, fantástica. Precisava de uma pessoa tão especial codificar tudo isso para deixar uma mensagem de tantos e tantos anos e que vai perdurar, acho que por sempre, né? Pelo sempre. É lei. Mas você foi muito feliz quando você disse que é consoladora mesmo.
Então, é uma coisa que fala direto com o coração, né, da gente, conosco, né, com espíritos que somos. Eu acho que é isso. Traz um pouco da nossa morada para cá. Excelente, excelente, Generosa. Eu vejo que a Márcia, muito obrigado pela sua intervenção, Generosa. Foi excelente, porque essa questão consoladora, realmente, o sol sempre nasce no dia seguinte, né? E ele brilha sobre justos e injustos, assim como a chuva cai sobre bons e maus, né? É maravilhoso. Márcia, por gentileza. Exatamente. Nessa questão central, né, o que fica de muito claro para a gente que está estudando ou que já está um pouquinho mais avançado é que a gente não evolui, né? Tudo que a gente aprende, você não esquece, você não evolui, como, sei lá, um estudo que você para de estudar e esquece tudo. Não, você simplesmente, de um ponto, você sempre está evoluindo. Isso, para mim, é muito interessante. A prova disso é a nossa necessidade de melhorar cada vez mais. E a cada um a seu tempo, né? Na forma que compreende, na forma que vai. Mas o importante é que a gente sempre vá adiante, né? De um jeito, sempre avante, sempre ao alto. Sempre avante e sempre ao alto. Cada um no seu ritmo. Né? Mas essa é uma distinção extraordinária do Espiritismo. Exatamente. Extraordinária. Explica isso. E aí eu uso, então, desse último ponto para a gente fazer, então, aqui a ligação com, talvez, assim, e fechar com uma chave de ouro esse pensamento dessa noite. Depois a gente pode continuar no nosso grupo lá com as dúvidas, e eu convido vocês a que tragam as dúvidas mesmo. Mas é que há um outro aspecto ainda do espiritismo singular dentro dessa filosofia espiritualista. Alguém ousaria pensar qualquer algo que é muito particular da doutrina espírita. É o fato da doutrina espírita como princípio religioso, não como religião organizada, como princípio filosófico, se ombrear e se irmanar com a ciência. A doutrina espírita busca a ciência. A doutrina espírita converge para a ciência. A doutrina espírita anuncia essa união, o princípio da religação do homem com Deus e do seu desenvolvimento como ser moral, com o princípio científico, também parte da lei de Deus e que, portanto, não pode dissociar-se dela. Isso é um caráter absolutamente extraordinário, a tal ponto que essa fé raciocinada que está por trás desse movimento nos leva a refutar qualquer coisa vinculada ao princípio espírita que seja, então, recusado pela ciência. E nós vamos encontrar pensamentos extraordinários, como o do grande físico Marcelo Gleiser, uma mente brilhante, um coração grandioso, que tem dedicado, ele é um físico brasileiro, tem dedicado muita parte do seu estudo filosófico, porque precisa filosofar fora da caixinha para ir buscar nas leis da física as explicações, e ele faz essa relação do homem com Deus. Ele é um físico que busca entender a relação do homem no universo e do homem com Deus. E ele diz tão grandiosamente isso. Se eu ainda não tenho provas da existência de Deus, eu também não tenho provas da sua inexistência. Então, o meu instinto de cientista e o meu pensamento me faz ir em sua busca, porque eu sinto que ele existe. Não é grandioso isso? Né? Então, é isso. A doutrina espírita tira o véu, botar assim, abre os olhos aos cegos, ilumina o caminho, trazendo a ciência, convergindo a ciência porque a ciência é lei de Deus. É lei de Deus. Ela converge o mundo, o universo material para o universo moral, e somos, portanto, nós parte de tudo isso. E assim
viveremos muito melhor. Então, eu achava que esses eram pontos, assim, tem tantos outros aqui que a gente poderia falar, mas eu achava que esses eram muito importantes de destacar para marcar bem o porquê Kardec, então, criou esse neologismo espiritismo, doutrina espírita, né? Haja vista que mediunidade sempre houve, mas nunca houve com essa organização. O princípio reencarnatório era aceito em alguns pensamentos, mas não com essa finalidade. Lei de causa e efeito. Encarar a ciência de peito aberto e com coração grandiosamente amigo, né? Eu acho que era isso que eu tinha a dizer. Vocês gostariam de comentar? Vamos lá. O que pareceu? O quanto esse paralelo é atual, né? O quanto explica, tanto no passado como hoje, muita coisa que a gente vê no dia a dia. E esse paralelo é muito atual, né? Nossa, é maravilhoso. E aí abre uma possibilidade, até que nós falamos na outra reunião. Veja, Kardec, acho que ele não sabia disso conscientemente, mas devia saber inconscientemente, guiado pelos bons espíritos, né? Ao fazer essa distinção, nós encontramos, até por toda a dificuldade que foi assim, a construção do edifício da doutrina espírita na sociedade. Hoje os filmes falam disso, a novela fala disso. Você falar em reencarnação, o que eu quero ser? Eu quero ser não sei o que da outra vida, eu devo ter sido. Isso é conversa de botequim, entendeu? É domínio público. É domínio público, mas não era. Não era quando Bezerra de Menezes levantou a bandeira, né, quando Eurípides Barçanufo saía por defender e aplicar o Evangelho de Jesus com os princípios da doutrina espírita. Não era. Era rechaçado. E depois nós temos tantas outras matizes dentro da filosofia espiritualista e que podem confundir-se e, de certo modo, apropriar-se do nome cunhado por Kardec sem prejuízo a nada. Nós não estamos segregando, não estamos fazendo preconceito religioso, mas apenas é importante dizer o seguinte: olha, espírita é aquilo que Kardec, a partir da orientação dos espíritos, organizou nesse pensamento. Então, nós não podemos falar que o espírita eu sou espírita disso, eu sou espírita daquilo. Não, espiritismo é isso, né? Com todo respeito, vamos usar um exemplo que é muito comum, às vezes a gente ouvir, eu sou espírita da Umbanda, né? Por exemplo. Então, o que nos forçou, por outro lado, e eu até fiz uma observação em cima de um ótimo ponto que o Fernando trouxe, acho que no primeiro ou no segundo encontro, né? Não lembro, né, Fernando? Que era justamente essa questão da identidade com Kardec, e tentar, então, falar assim, então cria o termo kardecismo. Não, Kardec criou o termo espiritismo, ele criou o termo espírita, né? Mas a gente entende que tudo isso, então, era muito importante. Então, a aula de hoje teve vamos dizer assim, esse condão de nos levar a esse pensamento inicial, para que a gente fixe bem as nossas bases e daqui a gente possa avançar adiante. Não é isso? Quem mais? Mônica, está balançando a cabeça. Te pareceu hoje boa aula? O que você acha? É excelente, que, assim, na verdade, aprofunda nessas questões de entendimento. A gente tem, às vezes, uma visão que não é real do que a gente pode aprofundar, né, nos assuntos, e é muito essa questão da ciência, né, essa questão religiosa, na verdade, né? Glaser, né? E ele cita muito, que eu estava vendo, vendo, ele fala muito dessa questão, né, desse entendimento do que você tem em relação ao que é científico, né, e o que é seu entendimento espiritual. Isso é muito importante, realmente. E sendo tudo parte da lei de Deus, só pode ter um caminho, que é convergência, não pode ter outro caminho. Sim. Não pode ter outro caminho, né? Mas é isso, minha gente.
Quem Muito mais? bom, muito bom. Eu gostei demais da aula de hoje, gostei mesmo. Obrigado, Mônica. Foi ótimo que todo mundo participou, deu Só uma dar uma... dinâmica grande. Pois Só não, uma... Sandra. Pois não, Sandra. Exatamente, o que eu acho, já foi até dito, né? Mas o que, não só das explicações, mas o quanto que ela é consoladora, porque eu acho que na vida nós temos muitos momentos de sofrimento, de perdas, e muitas vezes é difícil você entender tudo isso, por que que você está passando por isso, o que acontece, e ela vem exatamente consolar, ela vai te trazer explicações, e eu acho que isso é fundamental para você seguir, você conseguir superar todos os seus problemas e as suas dores, né? Muitas vezes você diz assim, por que ele veio uma doença, ou por que aquela criança morreu tão cedo, desencarnou tão cedo? Tudo isso, com um estudo, vem tudo explicar. Tudo tem uma razão. É aquela coisa que, sem querer, mas é dentro da Igreja Católica, morreu é o céu, o inferno, o purgatório, mas não existe, não te traz essa bênção, né? Eu acho que esse ponto é muito importante, não poderia passar sem marcar, que é o da razão, o da lógica, de não ferir o bom senso do coração humano, de não falar, não, é isso porque é isso. Né? É isso porque é isso. Tem uma razão. Mas então me explica, porque eu não compreendi ainda por que é isso. Não tem muita explicação, é isso, é definido, engole e tá bom. Né? Então, essa noção que muitas vezes a pessoa vai de bom grado, porque tem uma fé naquilo, é muito bonito essa fé, como esse movimento de buscar, né? Mas às vezes não é tão simples assim, e para mim, acho que uma coisa, assim, eu me sinto bem dentro da doutrina espírita, mas se eu não me sentisse, se as coisas não fossem tão naturais para mim, como graças a Deus, talvez pelos sofrimentos de tantas vidas anteriores e dessa mesmo eu devo ter me educado um pouco, mas a mim me chama a atenção um ponto muito importante, que é a lógica por trás de tudo isso. É uma lógica irrefutável. E isso agrada o coração humano. Traz esse consolo que a Sandra mencionou. Porque esclarece, porque orienta com lógica. O ser humano ele precisa se sentir parte e compreender aquilo, porque senão ele... tá bom, me disse que é isso, tal, mas não entendi muito bem, tchau, vou jogar bola, entendeu? E não traz aquilo para a sua vida. E, evidentemente, que a gente tem que fazer tudo isso, mas não viver como um Cristo crucificado na parede, ou a ideia de um Deus inacessível, que o Cristo era o Deus, e então a gente não pode... O Cristo era o nosso irmão, e ele é totalmente acessível, e nós temos que olhar para ele, agir como ele, amar como ele, perdoar como ele. Essa tem que ser a nossa referência. Eu acho que isso também é a doutrina espírita. Sei que outras correntes de pensamento filosófico espiritualista são muito positivas no sentido de fazer o ser humano melhorar, mas a doutrina espírita marca isso com muita precisão. Né? Então, acho que isso fez Kardec cunhar esse termo. Né? E assim entrou no vocabulário. Né? Isso aí. Muito bem. Muito bem. Foi boa a reunião hoje, Douglas? Tirou suas dúvidas, aclarou pontos? Como é que você se viu hoje, Douglas? Eu gostei muito, sim, na verdade. É o que eu venho buscando, né? Acho que na primeira aula que eu falei com vocês e tal, eu falei que o que eu venho buscando realmente é essas explicações, essa razão do que acontece, o que não acontece, o que, como você mesmo falou, no católico a gente acaba engolindo, acaba aceitando, mas acaba engolindo e não acaba aprendendo, né? Eu acho que esse aprendizado é muito importante, entendeu? De você saber, ou pelo menos ter a explicação lógica, né? Eu sou muito lógico, na verdade, eu sou formado em matemática, então eu sou muito lógico. E ciência natural, ciência natural. Se ferir a matemática, o espiritismo não pode ferir a matemática, porque aí não pertence ao mesmo Criador, entendeu? Exatamente. Então é isso que eu vim buscar. E, na verdade, eu tenho encontrado explicações que eu não encontrava, e eu estou começando agora, né,
nessa parte, esse é o meu primeiro estudo, meu primeiro curso, mas eu estou gostando bastante. Já vi algumas palestras, inclusive tinha esse tema também, tinha uma palestra sobre espiritualidade, espiritismo, e eu gostei muito. Foi uma das palestras que eu mais gostei antes de eu começar realmente a frequentar um pouquinho mais. Muito bem, Douglas, muito obrigado. Obrigado pelos seus comentários. É bom ouvir isso. A gente tem que ser útil, né? O princípio disso aqui é que seja de utilidade a todos. Fernando, como é que foi para você? Essas conversas estão indo bem? Você está se sentindo... Tá claro? Não o Fernando Padilha, o outro, desculpa. Desculpa, Fernando. O Padilha, por gentileza. Sim, André, muito boa aula, agradeço. Realmente, a gente sempre tem ideias sobre o que significa cada coisa, a diferença entre espiritismo e espiritualismo, e é bom ouvir realmente um significado mais assertivo sobre isso, porque de vez em quando a gente tem uma ideia, mas não é tão concreto, até que o Fernando estava falando sobre isso. E gostei bastante da aula, estou gostando, e espero cada vez adquirir um pouquinho mais de conhecimento, né? E a gente aprender um pouquinho mais a cada dia aí com vocês, a gente um pouco mais jovem, sempre podendo aprender cada vez mais. Todos aprendemos juntos. Ótimo, isso aí. Ótimo, muito bem-vindo ao seu comentário, é isso mesmo, todos aprendemos juntos. Olha, amigos, nosso tempo estourou, é necessário que a gente tenha assim, essa disciplina, né? E, portanto, eu desejo a todos que tenham uma ótima noite, que levem essas melhores vibrações de amor e paz, né? Hoje também lembra-se muito de Francisco de Assis, as suas expressões de paz e bem entre nós todos, aquele que viveu como nenhum outro princípio cristão na Terra. Então, essas expressões de amor, do amor e da paz do Cristo, que Francisco soube trazer tanto para nós, elas estejam em nós, tá bom? E eu vou convidar, então, ao Telésio Paulo que faça por nós uma breve oração de encerramento com as expressões do seu coração, por gentileza. Pois não, amigos, mais uma vez reunidos aí com essa primorosa aula do nosso irmão André, pudemos acalorar os nossos corações. Ele foi muito bem intuído, foi muito claro nas suas colocações. Eu me enquadro no grupo dos menos esclarecidos, com muita humildade, falo isso, e exerço na casa, no lar escola lá, há quase 20 anos, mais a questão administrativa, e enxergo que é uma possibilidade muito grande de nós podermos retomar. Nunca é tarde, nós podemos aprender a abrir o nosso coração para o ensinamento de Cristo. Então, nosso singelo muito obrigado ao professor André por essa noite espetacular, que nos trouxe muitos ensinamentos para todos. Vamos mais uma vez, então, lembrar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. E lembrando também aos colegas presentes que estão aqui, que abrilhantaram essa noite, se puderem estarem presentes na nossa palestra de quarta-feira, estaremos com um super professor aí, pouco novato, mas bem esclarecido, viu? É brincadeira, é isso aí. Muito obrigado pelas suas palavras, Telésio. A gente faz uso delas para nos irmanarmos todos aqui, lembrar sempre, o agradecimento deve ser feito a Jesus, titular dessa obra de amor na humanidade, pela sua enorme misericórdia e boa vontade com seus irmãos menores, dispensa o concurso dos benfeitores para nos guiar. Então, o agradecimento cabe sempre a Jesus. Então, em nome do Mestre amado e amoroso, nós encerramos. Fiquem com Deus. Boa noite. Estamos até amanhã, né? Até amanhã. Até amanhã. Obrigado, boa noite. Obrigado. Muito obrigada. Tudo de bom, meus amigos. Tchau, tchau. Vou desligar.
Boa noite. Boa noite.